Nakagawa, agora vai ver Fernando Nakagawa justamente sobre esta fala de Donald Trump, que os Estados Unidos vão estar fortemente envolvidos com petróleo. Não é por acaso, afinal de contas, Naka, a maior reserva do mundo de petróleo está na Venezuela, coisa de 1/5 do total de petróleo do planeta, não é isso? E Trump não deixou, não escondeu que o petróleo acabaram sendo um fator importante para essa ação, para essa incursão americana em território venezuelano. E, de fato, você está correto. A Venezuela tem o maior estoque de reservas, a maior reserva comprovada de petróleo do planeta. Isso explica muito do interesse do Ocidente na Venezuela. A gente separou alguns números para entender o tamanho da Venezuela no mundo do petróleo. Então, as reservas comprovadas em 2018, que é o último dado da CIA sobre este assunto, indicavam 302 bilhões de barris de petróleo equivalente em território venezuelano. Mais que a Arábia Saudita, praticamente o dobro do Canadá ou do Irã, países que são muito grandes produtores. À frente de Iraque, Kuwait, Emirados Árabes, Rússia, Líbia e Nigéria, só para a gente ter uma ideia, são 10, o Brasil hoje é o 14º país com as maiores reservas do mundo. A despeito de terem grandes reservas, a produção da Venezuela passa por um momento de profunda crise. Na próxima tela a gente tem a evolução da produção anual da Venezuela. A gente tem a próxima tela, que eu acho que a gente pode usar, depois a gente volta para essa, gente. Sim, a produção anual da Venezuela começa ali na década de 70 em mais de 3 milhões de barris diários, cai no pós-pandemia para um patamar de 500 mil, 600 mil barris, e agora estamos em 902 mil barris diários. É um tombo gigantesco, porque depois da nacionalização, quando as empresas estrangeiras, especialmente americanas, foram expulsas do território venezuelano, a PDVSA concentrou toda a produção, a empresa estatal, e não investiu, não tem dinheiro para investir. Então, a capacidade de produção despencou. Aí, na próxima tela, voltando para aquela tela, então, e aí chama a atenção o fato de que, ao lado da Venezuela, hoje, a Guiana já tem uma produção estimada em 2025 como sendo maior do que a da Venezuela. Ou seja, a Venezuela tem a maior reserva, não consegue produzir, e os vizinhos da Guiana já estão produzindo mais do que os venezuelanos. Diante de tudo isso, aos olhos dos americanos, são duas coisas. Primeiro, a Venezuela, Trump disse isso no discurso, a Venezuela roubou dinheiro, infraestrutura, produção, óleo dos americanos. Além disso, diante desses números, fica claro que o país poderia produzir muito mais e, por isso, os americanos prometem investir bilhões para tentar extrair este petróleo que está lá debaixo da terra venezuelana, Yuri. Naka, quer dizer, a Venezuela tem essa capacidade, né, tem essas reservas, mas não tem produzido tanto, mas produz. É um grande produtor de petróleo. Quem são os consumidores? Para onde vai a produção da Venezuela? E te pergunto isso porque isso ajuda também a entender o tabuleiro geopolítico que está em jogo. Sim, de fato, porque com os embargos americanos à Venezuela, os Estados Unidos diminuíram muito a compra desse petróleo, mas não pararam de comprar. Então é um tipo de embargo curioso, é um embargo peronomútil. Na próxima tela, a gente tem quem comprou da Venezuela no ano de 2024. A China compõem quase metade dessas compras, e aí os Estados Unidos aparecem em segundo lugar, curiosamente, a despeito do embargo. A Europa aparece em terceiro, a Índia cresceu muito ao longo dos últimos anos, Cuba é um importante comprador também do petróleo venezuelano. Ou seja, os chineses têm interesse, mas é um interesse relativo, porque o volume comprado da Venezuela, por exemplo, em 2014, representou 3, 4% de tudo que a China compra pelo mundo. Então é importante para a Venezuela, mas não é tão importante assim para Pequim, e aí eu chamo a atenção para esse segundo fato, que é os Estados Unidos continuam comprando da Venezuela, especialmente a Chevron, que tem autorização do governo americano para continuar comprando, porque as refinarias da empresa só conseguem refinar o tipo de petróleo da Venezuela, não conseguem refinar o petróleo extraído dos Estados Unidos, que é diferente. E hoje, vale sempre lembrar, Yuri, os Estados Unidos da América são o maior produtor de petróleo do mundo por causa da tecnologia do gás de xisto, que foi desenvolvida ao longo dos últimos anos. Tem muito impacto ambiental esse tipo de extração, mas tem dado autonomia e autossuficiência para os Estados Unidos. E foi um dos motes da campanha de Donald Trump de continuar o incentivo, né? Drill, baby, drill, incentivo aí a indústria do shale gas, do gás de xisto, que tinha a oposição da adversária dele, Kamala Harris. Fernando Nakagawa, muito obrigado pelas suas informações e pelo gancho que me dá para a conversa que teremos agora com o pesquisador de Harvard, professor da Universidade Federal Fluminense, Vitélio Brustolin. Fernanda Manhota também se junta a nós aqui. Vai ser uma conversa quase um painel, um mini WW, digamos assim, aqui no CNN Prime Time, para poder compartilhar o conhecimento de ambos. E queria colocar já desse ponto, a gente já tratou muito da operação militar em si, ainda dá para a gente falar muito a respeito das consequências jurídicas que Nicolás Maduro vai enfrentar nos Estados Unidos, mas queria conversar essa conversa contigo, Vitélio, e deixar a Fernanda Manhota à vontade também para depois fazer suas considerações sobre esta questão do petróleo que foi tão enfatizada por Donald Trump. Esses dados que o Naka nos trouxe aqui ajudam a entender o cenário atual, mas o que pode mudar a partir do momento em que, se tudo o que Trump disse ocorrer de fato, os Estados Unidos administrarem a Venezuela durante uma transição e conseguirem explorar o petróleo venezuelano? Boa noite, Yuri, Fernanda, boa noite a todos. Olha, Yuri, vamos então analisar estrategicamente. Os Estados Unidos, que já são os maiores produtores de petróleo do mundo, têm agora acesso a quase 303 bilhões de barris confirmados. Não é que o Trump não fosse ter acesso a esse petróleo caso o Maduro ficasse no poder, porque tanto o Trump disse que o Maduro ofereceu isso a ele, quanto o Maduro, há poucos dias, disse que estava disposto a negociar com os Estados Unidos o petróleo e as riquezas naturais da Venezuela.
Mas o fato dos Estados Unidos estarem agora numa posição de administração, vamos colocar assim, entre aspas, da Venezuela, porque lembra, em alguma medida, o governo provisório que foi colocado no Iraque em 2003, que foi colocado com autorização do Conselho de Segurança da ONU, ou o governo provisório mais curto que teve no Panamá em 1989, que logo mudou porque teve uma eleição, foi para uma transição de poder, mesmo que os Estados Unidos estejam nessa posição, o fato dos Estados Unidos terem acesso a essa reserva de petróleo, os colocam em uma posição de vantagem hegemônica em relação à Rússia, à China, a outros rivais estratégicos. Então, isso é sim uma jogada estratégica, nós já sabíamos disso porque na campanha o Trump falava das reservas de petróleo da Venezuela. Existe a questão do narcotráfico? Existe. Há pouco vocês falaram que a Venezuela não é uma grande produtora, é verdade. Agora, os Estados Unidos também têm uma operação de combate ao narcotráfico no Pacífico, que é a Operação Pacific Viper, que é justamente para interceptar as drogas da Colômbia, do Peru, do Equador, de outros países da região. E existe a questão do Maduro, que deve agora ser julgado nos Estados Unidos. Existe toda uma discussão jurídica sobre isso, de direito internacional e direito dos Estados Unidos, porque essa operação, conforme também foi pontuado, deveria ter sido autorizada pelo Congresso, mas tudo isso é um pacote. O Trump queria o pacote completo: o petróleo, a derrubada do Maduro e o combate às drogas, Yuri. Pois é, o Fernandinho foi, nesse ponto, pelo menos, so far, até agora, está sendo bem sucedido nesses três pontos. Essa questão do petróleo chamou muito a atenção, e como você mesmo enfatizou, né, Manhota, foi a palavra mais dita por Donald Trump. Não se falou em liberdade, não se falou em democracia, em fim da repressão. Se falou muito em petróleo nas palavras do próprio Donald Trump. Pois é, Yuri, reforçando aquilo que a gente já sabe, né? Diplomacia transacional com foco em ganhos econômicos. É assim que opera Donald Trump, agora na sua versão mais ostensiva, com o uso da força efetivamente. Eu acrescentaria isso que o Vitélio trouxe, o mecanismo quase que colateral e indireto, mas que é muito importante estrategicamente para o governo Trump, que é o efeito que isso gera do ponto de vista do desfalque financeiro e, claro, de segurança energética para com a China. Porque a China é o principal comprador desse petróleo venezuelano no contexto das sanções e tudo mais, não só por segurança energética, como eu acabei de falar, mas porque o modelo de financiamento, de concessão de recursos da China para a Venezuela foi baseada